queria te convidar a fazer uma reflexão simples comigo. Quando uma mulher começa a gestar uma criança, ela é chamada a maternidade. A partir daquele momento, a sua vida vai se direcionar a essa maternidade. E quando um homem descobre que sua esposa começa a gestar uma vida, esse homem é chamado a paternidade. A partir de então, ele faz todas as coisas, mas ele lembra que ele é pai. Padre, por que o senhor começou a homilia dizendo isso? Porque eu vou te fazer uma pergunta hoje e queria deixar para você. A gente até vai respondê-la aqui, mas eu queria te fazer essa pergunta para que você refletisse sobre ela. Quando você aceitou o chamado de Cristo, quando você ouviu a voz do Senhor e disse a Ele: sim, eu quero te seguir, Ele te chamou para quê? Qual é a sua função nesse mundão de meu Deus como cristão? Como cristã? Ah, padre, eu tenho que ir à missa, eu tenho que cumprir o preceito. Imagina que pobre seria uma mãe que dissesse: eu preciso alimentar o meu filho, eu preciso vesti-lo e dar banho na hora certa. Imagina um pai que dissesse isso: eu preciso prover o alimento da minha família. Não é isso. E não é para isso que o Senhor te convidou. Hoje nós vemos no relato evangélico em que o Senhor chama os 12, convida aqueles homens para perto, traz para junto dele, faz com que eles experimentassem da sua intimidade. Afinal de contas, fazer uma refeição é só com quem é íntimo. Você não se alimenta com quem você não conhece. É claro, num restaurante, numa lanchonete, mas na sua casa, quem você convida para sentar à mesa é quem é íntimo. Jesus trouxe aqueles homens para perto. Jesus fez com que aqueles homens chegassem perto dele. Jesus fez com que eles ouvissem da sua voz. Jesus fez com que aqueles homens aprendessem do seu exemplo, para que mais à frente Jesus tivesse a possibilidade de dizer a eles: ide, anunciai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. O que de graça recebei, de graça deveis dar. Mais à frente Jesus chama Pedro e diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Antes de levar a missão, Jesus trouxe para perto, para junto. Jesus configurou aqueles homens à sua imagem, cada um do seu jeito. Um mais bronco, o outro mais jovem, o outro mais letrado, o outro nem tanto estudado assim, alguns com um desvio de caráter. Jesus trouxe para perto, como um grande bloco de pedra, e ali ele foi talhando a sua imagem em cada um daqueles homens eleitos. E a partir do momento em que o Senhor foi forjando a alma daqueles homens, Jesus os envia a missão. Volto à pergunta que eu fiz a você: por que você acha que Jesus te convidou a ser cristão? Para que você cumprisse apenas o preceito? Isso é pobre. Padre Julinho, o senhor está dizendo que participar da missa é pobre? Não, minha filha, não, meu filho. Eu estou dizendo que
Achar que ser cristão é simplesmente cumprir um preceito que está escrito, isso é pobreza de alma. Como uma mãe e como um pai que pensasse apenas: meu papel é alimentar, eu não tenho que fazer nada mais. Meu papel é dar banho, eu não preciso me comprometer além. É claro que não. Uma mãe e um pai se comprometem com a vida. Uma mãe e um pai não se comprometem com as normas da maternidade e da paternidade. Eles sabem tudo que tem que ser cumprido, mas eles se comprometem com a vida. Afinal de contas, o senhor e a senhora que estão me vendo em casa, se eu perguntar, teria coragem de morrer por um filho? Eu não preciso perguntar, porque eu sei a resposta. E a beleza dessa resposta é que ela viria com decisão. Uma mãe não pensaria 2 vezes em morrer por um filho. Um pai não pensaria 2 vezes em morrer por um filho. Eu estou falando pai e mãe de verdade, tá bom? É pai e mãe de verdade. Estou falando pai e mãe biológico apenas, não. E quando eu falo de verdade, eu não estou falando só de sangue, não. Eu estou falando de pai e mãe. Eu estou falando de pai e mãe. E tem muito pai que não é biológico e é pai. E tem muita mãe que não é biológica e é mãe de verdade. Porque o coração adotou. Não nasceu do ventre, nasceu do coração. Uma mãe que decide morrer por um filho, ela é decidida. Um pai que decide morrer por um filho, ele é decidido. E não tem causa-morte que faça com que essa mãe desista. Olha, você quer morrer pelo seu filho? Quero. Então eu vou dar para você aqui um veneno. Me dá. Olha, então eu vou te esquartejar. Faça. Então eu vou te torturar e depois eu vou te matar. Faça. Não há causa-morte que faça com que um pai ou uma mãe desista de morrer por um filho. Padre, o que o senhor quer dizer com isso? É dessa forma que o Senhor nos convida a nos tornarmos também cristãos. Ou nós nos decidimos pelo Evangelho, ou nós não decidimos pelo Evangelho. Essa tem sido uma geração frouxa. Frouxa. E eu não tenho medo de falar isso aqui. E eu não tenho ideia de onde essa pregação está chegando, e que ela chegue em muitos lugares. Essa tem sido uma geração frouxa, que não tem a coragem de assumir o Evangelho, de abraçar a causa do Evangelho. Esses aqui, esses 12 que o Senhor convidou para perto dele. Meu Deus do céu, veja a vida desses homens. Limitados, temerosos, fraquejaram. Pedro até disse: eu nunca te negarei, Senhor. Ah, Pedro, meu amigo, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Longe de mim, Senhor. Bastou a primeira dificuldade, e o grande Pedro disse: eu não sei quem é ele. Mas você não é? Não. Mas você fala como ele, você está enganada. Jesus não convidou robô. Jesus não convidou anjos. Jesus convidou humanos, seres humanos, limitados, amedrontados, ignorantes. Sim, os discípulos nem todos eram estudados. Mas Jesus foi talhando a alma daqueles homens. Veja no início eu digo antes da morte e ressurreição de Jesus, Pedro não consegue ir além. Ele fala: eu não o conheço. Vê se não parece contigo e comigo. Eu posso falar por mim, você fale por você. Quantas vezes você negou o Cristo? Mas depois da ressurreição, depois do Pentecostes, quando Pedro é preso e ele fica em Roma, quando vão crucificá-lo, olha que coisa linda. É linda, mas não é fácil não, hein?
Eu estou falando aqui, parece até um pouco romantizado. Nossa, que coisa linda, padre, é verdade. É lindo agora, mas imagina na hora em que pregaram Pedro para colocá-lo numa cruz. Aquele homem que antes tinha negado o Senhor, mas Jesus ainda continuou talhando ali, a sua alma. Jesus continuou forjando o seu espírito naquele homem. Quando foram crucificá-lo, Pedro disse: por favor, coloquem o do contrário. O meu Senhor morreu crucificado. Eu não mereço morrer como ele. Me coloque contrário na cruz. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como seu Senhor. Veja se esse homem, cheio de decisão, é aquele mesmo homem trôpego na fé. Mas Jesus foi forjando a sua alma. Jesus foi forjando o seu espírito. E Jesus foi dando de si aquele homem. É isso que Jesus quer fazer com você e comigo nessa manhã. O Senhor quer forjar a nossa alma, já que Ele nos convidou para próximo dEle. Mas quantas vezes nós não permitimos que isso aconteça? Porque nós recuamos, voltamos atrás. Repito, essa tem sido uma geração frouxa. Não todo mundo, é claro. Eu não estou falando de você. Mas infelizmente, hoje nós temos visto e ouvido cristãos que não assumem a causa do Evangelho. Na menor das dificuldades, voltam atrás. Não aceitam aquilo que Jesus está falando. Querem viver um evangelho, desculpa o que eu vou dizer, fast food. Você já foi comer em restaurante fast food? O que você come? Uma comida mais ou menos. É até rápida, mas é uma comida mais ou menos. Não é uma comida gostosa. Não teve tempo de preparar. É tudo já semi-pronto, passa na chapa, frita, não sei o que, monta. É até rápido. Mas não é saborosa. Ou às vezes até tem um gosto bom, mas quando cai no estômago faz um mal à saúde. Tem muita gente querendo viver assim do Evangelho. Rapidez, agilidade, praticidade. Vamos lá, Deus, dá a resposta. Vamos lá, Deus, faz, monta logo a minha vida, transforma logo a minha história. E restaurante self-service? Você já foi comer? O que você come num self-service? Só o que você gosta. Já viu a bancada de salada? Faz esse teste. Vocês já viram, o povo que está aqui? Restaurante de self-service? A bancada de salada, como é que fica? Vazia. O povo quer ir nas carnes. Aí pega frango, pega carne, pega linguiça, coração de galinha, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. E a tigela de jiló? Só eu que pego. É só eu. Tem até um restaurante por aqui, não vou fazer propaganda não, mas o povo já sabe qual que eu estou falando. Jiló na manteiga, não é esse nome? Não estou fazendo propaganda não. Mas só eu que quando vou nesse restaurante eu falo assim, traz jiló, porque eles vêm, tem jiló frito lá, gente. Eu acho que eu sou a única pessoa na face dessa terra. Não, junto, minha família também. Lá em casa a gente come jiló até cru, igual passarinho. Tem um restaurante aqui na Taquara que vende jiló frito. Mas nesse mesmo restaurante vende pizza. Nesse mesmo restaurante vende massas. Nesse mesmo restaurante vende comida japonesa. Aí vem um moço com a vasilha do jiló. Jiló frito. Ninguém pega o jiló. Só eu que pego o jiló. Está parecendo o Evangelho. Só pega o que gosta. Só pega o que é saboroso. Essa tem sido uma geração frouxa, de cristãos frouxos. Nossa, padre, o senhor está sendo tão duro. Não, meu filho, você que está em casa. Minha filha, você que está em casa. Eu não estou te chamando de frouxo. Em nome de Jesus, não é essa a intenção do meu coração. A intenção do meu coração é mostrar para você que o Evangelho ele é inteiro.
O evangelho ele não é oferecido em partes. E esse mundão aí, só aceita parte, o que agrada. Só aceita partes, o que convém. Só aceita partes, o que é agradável ouvir. Esse não é o evangelho de Jesus. Quando Jesus te chamou, Ele te chamou para ser inteiro, para ser todo, para ser toda. Por isso o Senhor chamou aqui esses homens, porque o Senhor queria mostrá-los, forjá-los, formá-los de perto. Permita que o Senhor te forme. Permita que o evangelho talhe a sua vida e tire as arestas, aquilo que está sobrando, aquilo que é bruto. Permita que o evangelho de Jesus lapide você e que você se torne uma pedra preciosa. Mas para isso é preciso permitir que o Espírito Santo talhe na nossa alma o Cristo, como Ele fez na alma desses homens. Volto à pergunta inicial e concluo essa homilia. Quando Jesus te chamou para ser cristão, quando o Senhor te chamou, minha filha, para ser cristã, você acha que Ele te chamou para quê? Para fazer número? Nossa, como a igreja católica é grande, nós somos mais de 1 bilhão de pessoas. E desde quando o nosso Senhor quis número? Quando Ele chamou 12. Não é que a igreja católica não tem que crescer e multiplicar. É claro que sim, porque é através dela e do evangelho que o céu vai ser povoado. Mas nosso Senhor te chamou para ser inteiro. Nosso Senhor não te chamou para ser pedaço. Nosso Senhor não te chamou para ser metade. Nosso Senhor te chamou para ser inteiro. Você precisa ser inteiro. E tem um monte de cristão fragmentado, que vai juntando partes, parece um Frankenstein. Não é essa a história daquele monstro que foi sendo formado a partir de pedaços de pessoas? Existe um monte de cristão assim hoje no mundo, formado por pedaços. Esse pedaço me agrada, esse me agrada, esse me agrada, esse eu não quero. E aí deixa de viver a graça do evangelho. Que essa semana tenha coragem de perguntar ao Senhor: o que o Senhor deseja de mim? Pergunte isso a Ele. Se você tiver coragem de ouvir a resposta. Se você não tiver coragem de ouvir a resposta, não pergunte não. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque tem um monte de cristão que ainda não descobriu o que o Senhor deseja. Padre, mas o que o senhor está falando? O senhor está falando que agora eu tenho que ser padre? O senhor está falando que agora eu tenho que ser freira? O senhor está falando que agora eu tenho que sair pela minha casa, andando pelo mundo, anunciando o evangelho? Isso é o meio. Isso é meio. Eu não estou perguntando o meio pelo qual você vai fazer. Jesus te chama para ser inteiro, autêntico, autêntica. Como esses homens aqui foram. Como esses homens aqui tiveram a coragem de viver. Viva o evangelho com autenticidade. Coisa bonita, e termino. É pai e mãe que entenderam de verdade a função que Deus lhes confiou. Coisa bonita é ver uma mãe que é mãe de verdade. Ela não precisa dizer que ela é mãe, porque o jeito dela mostra que ela é mãe. Diferente de um monte de mulheres que pariram por aí, que antes é ela, primeiro ela, depois ela, e quando sobra tempo o filho. Bonito é quando você vê um pai de verdade. Ele entendeu a paternidade. Coisa bonita. Ele não precisa dizer que tem filho, não. Ele não precisa dizer que tem filho, porque a vida dele fala. A vida dele mostra. Diferente de um monte de homem que até fizeram parte biologicamente da gestação de uma criança, mas que esqueceram que são pais. Bonito é ver um cristão de verdade. Ele nem fala que é cristão. Coisa bonita.
Eu nunca vi minha avó pegar uma Bíblia para pregar para alguém. Nunca vi minhas avós. Nunca vi minha avó falando assim, ó, tô indo agora ali porque tem uma reunião que eu vou fazer uma pregação. Preparei, peguei os meus livros de teologia, da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Peguei também a patrística, desde Agostinho, passando por fulano, Beltrano. Nunca vi. Mas ovelhinha para rezar. Morreu com o texto pendurado aqui, ó. Fui eu que tirei o texto da mão dela. Ó que bonito. E meu avô? Estou falando dos meus, porque são os meus. Você pode falar dos seus. Você pode falar dos seus. E meu avô? Ele era tão pai que ele era avô. E aí meu pai morreu. E quem ficou meu pai? Meu avô. Meu avô. Meu avô foi meu pai. Depois que meu pai morreu, meu avô foi meu pai. Que bonito. Descobri uma vez que quando eu fui para o seminário, logo nos primeiros meses de seminário, uma parte da família não queria que eu fosse padre. E mole, a vida é minha. E a família bronqueada, porque eu fui para o seminário. Meu avô falou assim, calem a boca. Aqui dentro da minha casa ninguém fala do Julinho. Meu filho está feliz. Olha que bonito. Eu não sabia de nada disso. Só fui descobrir depois de padre. Ele falou, calem a boca. Aqui dentro da minha casa ninguém fala mal do meu filho, do Julinho. Ele está feliz. Vejam a felicidade dele. Ele chega do seminário feliz. Ninguém fale dele. Olha que bonito. Meu avô era tão pai que exerceu a paternidade até com os netos. Que bonito. Nunca vi meu avô com um livro na mão. Meu avô escrevia o nome dele assim, ó, Antônio. Com a letrinha torta, sabe? Ia botando o A, depois o N, T. Bem tortinho. Nunca vi meu avô. Mas aquele homem era pai de verdade. E era tanto pai, que mesmo avô era pai. Isso é ser cristão. É isso que Jesus está falando. É quando encarna na vida. É quando a vida fala. É quando o exemplo fala. As atitudes falam. É disso aqui que o Senhor está falando. É desse chamado. Mas tem um monte de cristão que não entendeu isso. Vive mais ou menos. Se você não fala que é cristão, as pessoas não sabem. Porque a sua vida não mostra que você é cristão. No seu trabalho, meu filho, se tiver gente lá que não sabe que você é católico, é porque você não está dando testemunho. Minha filha, no seu trabalho, se tem gente lá que não sabe que você é católica, é porque você não está dando testemunho. Não, padre, o senhor está equivocado, porque o meu trabalho é o meu lugar do trabalho, não é lugar de mostrar a minha religião. Mentirosa, mentiroso. O seu trabalho, o povo sabe das tuas escolhas. No seu trabalho, o povo sabe da música que você gosta de ouvir. No seu trabalho, o povo sabe o time que você torce. No seu trabalho, o povo sabe o carro novo que você quer trocar, porque você fala das suas escolhas pessoais. Mas no meu trabalho, eu não devo falar de religião. Desculpa, é a vida quem fala, não são os lábios. É a vida que fala. É a conduta que fala. Não estou dizendo que você tem que chegar no trabalho agora e falar assim, parem todo mundo que agora eu vou pregar o evangelho. Coisa pouca. Isso não converte ninguém. O grande Francisco de Assis, magno, seráfico, ele dizia, pregue sempre. E se preciso, quando preciso, use palavras. Isso é Francisco, não é Padre Julinho. Acolham a voz desse grande homem, desse grande santo. É a nossa vida quem fala. Que possamos então, queridos, ouvindo a eleição de Deus para nós. E se você é batizado, e se você é batizada, você já é chamado. Ah, eu não sei o que o Senhor me chama. Claro que sabe. Sede santo como o vosso Pai Celeste é santo, porque essa é a vontade do Pai a seu respeito. Ponto final. O que o Senhor deseja para você é que você viva essa santidade. Queridos, que essa semana sejamos autênticos, apaixonados,
apaixonados pelo Evangelho, apaixonados pelo Senhor Jesus, para que a nossa vida fale em meio às tormentas, em meio às tempestades, ou como eu disse no início dessa Santa Missa, em meio aos dias nublados. Hoje o dia está nublado, um chuvisco fino caindo. Tem gente que acha feio esse dia. Particularmente, eu sou apaixonado por dias assim. Mas tem gente que não consegue ver a beleza desse dia. Está esperando o sol. E o dia é tão mais bonito com o sol. O sol continua no mesmo lugar, fazendo a mesma tarefa que ele faz todo santo dia, há bilhões e bilhões de anos. Mas hoje não dá para vê-lo, mas ele continua lá. Que nos dias nublados da sua vida, você lembre que o sol da justiça, o Cordeiro Santo, o Senhor ressuscitado, continua a iluminar a sua vida. Mesmo que você não o perceba, ele continua lá, sendo Deus e transformando a sua história. Que possamos então, essa semana, assumir Jesus na nossa vida com autenticidade. Seja autêntico, um cristão autêntico, decidido. Isso não significa que você não vai passar por dificuldades. Isso não significa que você não vai ter medo. Isso não significa que você não vai chorar. Isso significa o que o Senhor diz aqui na primeira leitura. Vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe para mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre os povos, porque minha é toda a terra. Permanece no Senhor e Ele permanece sendo o seu Senhor. Permaneça em Deus e Ele continua sendo o seu Deus. Permaneça. Independente do que você passe, permaneça sendo do Senhor. Sofra, se você tiver que sofrer pelo Evangelho, sofra. Se você tiver que oferecer a sua vida, ofereça, porque dele é toda a terra, porque dele são todas as coisas, e ele continuará sendo Deus na sua vida. Então que essa semana, queridos, tenhamos a coragem de assumi-lo de forma autêntica na nossa vida. E assim, como diz o refrão dessa canção, e nós vamos cantar para acabar, nós vamos além, vamos mais longe, tendo a certeza de que Ele cuida de nós.